Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desculpe a imagem não estar tão boa, mas estou usando a câmera do próprio computador. Muito bom, então espero que a imagem esteja boa. Sei que não está 100%, mas que bom poder estar aqui mais uma vez para o nosso papo de discípulo, passar esse tempo com Deus, nesse momento de adoração. Você vai chegando, vai falando como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, né? Tô bem perto de todo mundo. Muito bem, deixa eu ver aqui se já está conectado aqui. E nós vamos daqui a pouquinho, daqui 4 minutinhos, começar. Deixa eu ver como é que tá. Estou com um microfone de lapela, então está um pouquinho chiado. Os irmãos me perdoem hoje. Eu resolvi experimentar esse microfone. Espero que ele execute bem, né, a função aí, tá bom? Isso. Deixa eu compartilhar lá no grupo também da igreja, dos irmãos. Mas tirando o chiado, se está dando para ouvir. Aqui no meu celular está dando para ouvir, um pouquinho, como eu falei, de chiado. Mas eu vou falar um pouco mais alto, eu acho que o chiado vou conseguir abafar bem o chiado, ok? Deixa eu pôr aqui só no grupo da igreja. Muito bom estar com todos vocês que vamos chegando no nosso papo de discípulo. Hoje nós encerramos essa série de estudos sobre a soteriologia. Foram 6 estudos, né, sobre esse assunto muito importante. E quem chegou aqui, a Edna. Edna, como é que tá o áudio aí, o som para você? Tá ouvindo um chiadinho? Eu vou ver se eu não consigo tirar ele. Passei num filtro aqui, mas não saiu. Mas que bom, né? A imagem não está boa, mais uma vez eu vou falar. Estou com a câmera do próprio computador, por isso que eu estou perto de todo mundo aí. Não assusta não, você está vendo os defeitos maiores do pastor aí. Ok? Daqui a pouco a gente começa. Sempre muito bom estar com você, sempre muito bom. Podemos estudar a palavra do nosso Deus. O papo de discípulo é este lugar que temos para nos aprofundar na palavra e no estudo das doutrinas cristãs, das doutrinas do reino de Deus, né? E é um lugar também onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode compartilhar também do seu conhecimento, né? E fazer suas perguntas. Isso é muito importante. O pastor está aqui para isso, exatamente, para a gente estudar. Hoje nós encerramos esse estudo. Semana que vem nós não teremos o papo de discípulo, porque nós teremos uma programação da nossa denominação, que é o Movimento Nacional de Oração. Então, nós não teremos o papo de discípulo, não teremos nem a Noite de Esperança online. Vamos ter o culto, vamos retransmitir o culto a reunião de oração da nossa denominação, ok? Isso vai ser muito legal, é muito importante, ok? E aí nós voltamos, e aí nós vamos entrar num outro tema teológico, não sei quantas semanas, eu acredito que umas 4 semanas, a gente vai tratar o tema da eclesiologia, ok? Se você sabe o que é eclesiologia, escreve aí no comentário e fala para mim o que é eclesiologia. Só não vale olhar no Google, falar se souber, senão não fala, ok? Deixa eu entrar aqui no Insta também para a gente já começar. Vamos lá. Boa noite você, meu irmão, minha irmã, aqui no Instagram também. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Hoje é o último dia, o último estudo sobre a soteriologia. Serão no total 6 estudos, tentando abranger aí os pontos principais da soteriologia, e sempre muito bom ter você comigo aqui. Ok? Vamos começar. Vamos orar, vamos iniciar esse tempo com uma oração para que Deus, na sua infinita graça e bondade,
possa te orientar. Obrigado, Pai, por esta noite que o Senhor preparou para nós, para estudarmos a Tua Palavra, meditarmos, ó Deus, no plano de salvação do Senhor, ó Deus. Usa, Papai querido, a minha vida, segundo a Tua boa vontade, no nome de Jesus, e fala com os meus irmãos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, você está aí com o seu caderno, com a sua Bíblia, segure ela aí, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos também e vamos caminhar nesse assunto de extrema importância que é a santificação. Assim como a conversão, assim como a justificação e a regeneração, a santificação também é um ato de Deus. Ela é um ato de Deus. Então a gente entende que todo o aspecto da salvação é um mover de Deus a partir ou para as nossas vidas, ok? A santificação é um ato então de Deus que nos torna santos. Oh, coisa legal isso, né? É muito interessante essa ideia da santificação. Por quê? Porque quem resgata o conceito de santificação é Lutero. Lutero e os reformadores. Eles resgatam esse conceito, porque ele, ao longo do início do cristianismo, especialmente quando o cristianismo se une ao Estado, esse conceito de santidade ou de ser santo meio que se perde. Por quê? Porque esse título de santo, de alguém santo, é dado a personagens bíblicos, especialmente do Novo Testamento, ou a pessoas dentro da orla clerical, né? Das altas patentes clericais, assim vamos dizer, né? Algumas pessoas especiais. E aí começou a se desenvolver então o conceito de que o santo é alguém especial, que o santo é alguém que não tem defeito, que o santo é alguém que não erra, inclusive, né? E aí as pessoas tinham essa frase, que até hoje se repete, mas ele era santo, mas ele é santo, né? E aí santidade se tornou sinônimo de perfeição, e não é isso que a Bíblia nos aponta. Santidade não é sinônimo de perfeição, ok? Santidade, ela nasce no Novo Testamento, puxando o conceito do Antigo Testamento, dos elementos presentes no templo. Então, se você ler a construção do templo, a construção do tabernáculo e os elementos do tabernáculo, também do templo, em todo momento é dito que aqueles elementos, aquela bacia, aquele candelabro, aquele utensílio do templo, ele era santo e santificado ao Senhor, né? A simples tradução da palavra santo, né, e muitas vezes é usada até no meio da igreja, é a ideia de algo separado para Deus. Mas não é algo separado para Deus como apenas uma propriedade de Deus. Não é isso somente. É separado para Deus, mas para o serviço exclusivo do Senhor, certo? O santo é aquele que é separado para Deus, para servir somente a Deus. Não estou falando aqui do sacerdócio, de maneira alguma. O que eu estou falando é de uma vida dedicada a um Deus apenas, ao único e verdadeiro Deus, que de fato é o que cremos, né? De fato é o que aprendemos e acreditamos, né? Que só há um Deus e que não dá para servir, e a Bíblia diz isso, a dois senhores, né? Se eu sirvo a um, eu aborreço o outro. Então, dessa forma que a palavra santo, ela originalmente é constituída. A Reforma resgata esse conceito na medida em que ela aponta que aquele que se converte a Deus, aquele que passa pela justificação e o novo nascimento, ele é feito
uma pessoa santa. Então, somos santificados imediatamente, no momento em que somos salvos. No entanto, essa bênção da santificação que recebemos no momento da conversão tem de ser desenvolvida ao longo da jornada cristã. Nós vamos entrar então nessas duas ideias que a Bíblia vai trazer sobre santidade e santificação. Ok? Em Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo, do sacrifício de Jesus, nós somos recebidos na presença de Deus, somos regenerados, ou seja, nascemos agora inclinados para o Espírito Santo, né? Nós nos convertemos, voltamos, desejamos a Deus, queremos a Deus. Agora a nossa vida ela é vitoriosa sobre o pecado. Nós temos condições de obedecer ao Senhor, ok? Certo? E somos então separados e exclusivos agora para o serviço de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque mostra para nós, de uma forma muito interessante, que a vida cristã é uma vida prática, dinâmica. A vida cristã não é uma vida estática. A vida cristã não é uma parte da vida com Deus. Entende isso? A vida cristã não é apenas uma parte, no sentido de eu ir ao culto, algumas coisas, estava conversando com o irmão hoje, muito interessante esse assunto, né? Muitas pessoas, elas obedecem a vários mandamentos e princípios do reino de Deus, mas alguns que são para ela desconfortáveis, ou às vezes até algo que ela diz, eu não concordo, né? E eu já ouvi isso de crente, né? Não, pastor, isso aí eu não concordo, né? Então, a vida dela não é exclusiva para Deus. Quando uma pessoa rejeita um princípio bíblico, ela está rejeitando a Deus em sua totalidade. Ela está dizendo que há áreas da vida dela que existe outro Senhor, ou que ela é o Senhor daquela determinada área, daquela determinada situação. Certa vez eu trabalhei com uma pessoa cristã, e era uma pessoa reconhecidamente líder cristã, isso há muitos anos mesmo, e eu fui trabalhar com essa pessoa, né, na área secular, não era na igreja, mas na igreja ela era reconhecida como um grande líder, uma pessoa de nome, de um testemunho para a igreja, reconhecidamente ilibado, né, como diz, um testemunho bonito a pessoa tinha. Porém, esse foi o problema, eu fui trabalhar com essa pessoa. E no convívio com ela ali no trabalho, eu comecei a perceber alguns comportamentos, nos quais não condiziam muito com o Evangelho. Mas para a pessoa, aqueles comportamentos dentro do negócio dela, o fato de não condizerem com o Evangelho, para ela não tinha problema nenhum. Ela achava que era tudo bem, que aquilo era normal. Certo? Então ela usava de uma certa desonestidade dentro do negócio dela, certo? Teoricamente ela dizia, eu não estou prejudicando ninguém, né? Eu só estou me beneficiando dessa questão. E aí, então, para ela, aquela área do negócio dela, Jesus não era o Senhor, Deus não era o Senhor ali era ela, certo? Então, ela apontava que ela não havia sido aparentemente santificada. Por quê? Porque ser santo é separado exclusivamente para Deus, como em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida eu estou a serviço de Deus. Certo? Então, quando eu estou conversando com a minha esposa, quando eu estou conversando com o meu marido, estou tratando das questões da minha casa, familiares, quando eu estou no trato do meu trabalho, quando eu estou no trato dos meus amigos, na faculdade, nos estudos, com relação à minha questão civil, as minhas obrigações civis, né? Eleitorais, por exemplo, eu me lembro de uma vez de um pastor que era candidato a vereador, e ele, ele fez uma coisa que eu não achei legal, mas não era dele que eu queria falar. Tinha uma irmã da igreja que foi procurar ele.
E ela, só que antes de procurar ele, foi um domingo acho que de manhã, ela apareceu na igreja. E ela estava com uma conta de água na mão. E eu falei, o que é essa conta na sua mão? E ela falou, pastor, se ele quer o meu voto, então ele pague a minha água. Ou seja, ela estava agindo de uma forma totalmente contrária ao evangelho, porque ela estava em desonestidade, ela estava vendendo algo que não deve ser vendido, que é o voto. É um exemplo. Enquanto cidadão, ela não estava em santidade, certo? Ela não estava servindo a Deus enquanto cidadão. Eu sirvo a Deus no meu trabalho, eu sirvo a Deus no trato com as minhas finanças, eu sirvo a Deus no trato com a minha família. Isso tem a ver com a santidade. Então, conecte bem isso para você não perder. Santidade tem muito a ver com servir a Deus. E nós vamos falar disso muitas vezes hoje. Santidade tem tudo a ver com servir a Deus em todas as áreas da minha vida. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mim mesmo, ou a outros deuses. Certo? Vamos lá. Como eu disse então, no entanto, essa bênção que recebemos tem de ser desenvolvida ao longo da nossa jornada. De todos os aspectos que nós falamos, a santidade é o aspecto que mais tem a ver, envolve a ação de Deus. Deus nos traz a santidade e Ele nos convida e caminha conosco no processo de santificação, que nós vamos entender muito bem agora. Portanto, então, neste sentido, podemos dizer que a regeneração é o começo da santificação, porque é o nascer de novo, é o nascer para o Espírito, é o nascer espiritual. A regeneração nos conduz a uma vida de progresso em santificação e obediência. Podemos dizer que na regeneração eu sou liberto e limpo de tudo aquilo, de todo pecado e peso que me amarravam, certo? Eu nasci de novo, nasci em Cristo agora. Então agora eu tenho completa capacidade de servir a Deus em obediência. O redimido ou remido tem aversão ao pecado. Isso nós já falamos algumas vezes, né? Aquele que se converteu, né? Aquele que nasceu de novo, foi justificado. O pecado para ele é algo terrível. Nós falamos domingo sobre isso. É algo que ele não deseja, né? Então ele tem aversão ao pecado e ele também é guardado por Deus e não pode ser tocado pelo diabo. Se você olhar comigo o texto de 1 João, desculpa que eu bati aqui no microfone. 1 João capítulo 5, verso 18. Olhe comigo esse texto. 1 João 5, 18. Deixa eu abrir aqui. 1 João 5, verso 18. Esse texto é lindo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Perceba que há um ato de si mesmo, ele se guarda, ele se volta a Deus. E diz o texto que o maligno não pode tocar nele. Por isso que nós falamos, isso só uma curiosidade aí para você, é que aquele que se converte não pode ficar endemoniado. Boa noite, Serginho, Deus abençoe você grandemente. Desculpem, meus irmãos estão chegando aí, talvez um pouquinho de chiado. Se o som estiver muito ruim, vocês me falam, eu tento ajeitar alguma coisa aqui, mas estou tentando segurar aqui para não ficar muito chiado. Olha que interessante então, aquele que é nascido de Deus não pode ser morada do diabo, não pode ser tocado pelo diabo em hipótese alguma, ok? Sendo regenerado por Deus, somos também preservados por Ele, ok? Não perdemos aquilo que Deus nos dá, nem mesmo o diabo pode nos fazer voltar ao antigo estado de mortos espirituais e inimigos de Deus. Ou seja, por isso que a gente costuma dizer que o crente não perde a salvação. Ele não volta ao estado de pecado, ou estado de escravidão do pecado, de morte espiritual, ou estado de inimigo de Deus. De maneira alguma, isso nunca acontece. Uma vez que recebemos de Deus a vida espiritual, Ele mesmo a perseverar em nós. Reconciliados com Deus em Cristo,
não voltaremos ao estado antigo de hostilidade permanente contra ele. Nós falamos o estado de inimigos de Deus, de maneira nenhuma. Enfim, de modo nenhum, na primeira carta de João aprendemos que a pessoa regenerada tem sua vida marcada pelas seguintes características. A primeira característica é a justiça. O que é a justiça? É a vida, é os valores éticos e morais alinhados aos valores de Deus, ok? Justiça, naturalmente, aversão ao pecado. O convertido tem aversão ao pecado. O convertido tem amor a Deus e aos seus irmãos e ao próximo. A fé exclusiva em Cristo Jesus e a vitória sobre o mundo. Vimos também que a regeneração é guardada pelo próprio Deus. Jesus nos deu de presente agora a santidade por meio da vitória na cruz. Nele, não só nos fez santos, e alguns falam que a santidade ela é outro aspecto da eleição, né? Somos separados exclusivamente para Deus, como também nos inseriu num processo de amadurecimento e aperfeiçoamento. Entendam? Amadurecimento e aperfeiçoamento. Eu gosto de pensar que a santidade, ou o processo de santificação, e nós vamos ler esse texto, um texto que fala disso daqui a pouco, esse processo de santidade tem a ver com uma expressão que o Josué Martins usa muito, que é a ideia de equipar os santos. Ou seja, capacitar os santos para o serviço, capacitar o crente para o serviço, uma vez que ele está liberto do pecado. O pecado já não faz parte da sua vida, agora ele vai sendo por Deus, e numa caminhada, ele vai nessa caminhada com Cristo, né, por meio do discipulado, do conhecimento, da devoção, da piedade, ele vai se aperfeiçoando e sendo capacitado para exercer o serviço de Deus, a edificação da igreja e a proclamação do evangelho ao mundo. Isso é muito importante. Nós vamos falar muito sobre essa ideia de edificar a igreja e expansão do reino nas próximas aulas, nas aulas que virão a seguir. Quero ler esse texto com você, 2 Coríntios 7, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela comigo, 2 Coríntios, capítulo 7, vamos lá, versículo 1. Ok. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Temor tem a ver com o nosso anseio por estar unido com Cristo e que nada nos fuja disso. Purificar-se tem a ver com o processo de santidade também. Por quê? Porque à medida em que eu estou livre de todo pecado ou de todo hábito, de toda visão distorcida da vida, né? Eu vou assumindo as características de Cristo, assumindo as características de Deus e dessa nova vida no reino de Deus, certo? Eu vou aperfeiçoando então a minha santidade. Eu vou me tornando uma pessoa mais parecida com Cristo e mais atuante dentro do reino de Deus. Santidade está muito ligada ao serviço cristão. Isso é extremamente importante para entendermos, né? A ideia de estar em santidade traz um conceito de confirmar a salvação. A santificação, ela confirma a salvação. Calvino usa uma expressão que é a perseverança dos santos. E ele usa a expressão perseverança e santos de uma forma
proposital, porque ele está nos apontando que aquele que foi separado para Deus de forma exclusiva, ele permanece em Deus para cumprir os propósitos e a vontade de Deus. A exemplo do próprio Jesus Cristo. Tanto que Jesus, quando faz a oração do Pai Nosso, e é muito interessante, porque a oração do Pai Nosso, apesar de não ser proibido repeti-la, usá-la nos nossos cultos ou nos nossos encontros, de maneira nenhuma é proibido usar. A Bíblia não fala que é proibido, que não podemos usar, pode-se usar. Digo mais, deve-se usá-la, deve-se conhecê-la, deve-se decorá-la mesmo. Mas se olharmos o texto de Mateus, vamos entender que Jesus não estava dizendo que era para usar somente aquelas palavras, mas era para entender o conceito da oração do Pai Nosso. Né? Então, quando ele começa ali, Pai Nosso que estás nos céus, ele está nos dizendo que a nossa oração deve ser dirigida a Deus, mas o Deus que está no céu, superior a nós, soberano, santificado seja o teu nome. Quando ele usa a ideia de santificar o nome do Senhor, ele não está falando que Deus não é santo. Pelo contrário, que eu reconheça que Deus é santo, Deus é perfeito e Deus também é o único e exclusivo Deus, o único Deus verdadeiro. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando ele então fala que o teu reino venha, ou seja, que essa nova vida a partir de Jesus, esse novo jeito de viver, esse resgate da maneira de viver lá do Éden, que Cristo nos mostra, que isso seja inserido dentro deste mundo através hoje da igreja e do cristão, certo? E que vivamos esta realidade de forma plena, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, né? E aí vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou assim na terra como é feita no céu. Ou seja, aquele que então é santo e vive em santidade, ele vai se desenvolvendo espiritualmente, certo? E vai e na experiência dele, ele vai conhecendo a vontade de Deus. O Espírito vai capacitando ele e ele então vive a vontade de Deus. Irmãos, isso é extremamente importante. Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala que a igreja, né, enquanto estrutura cristã, né, com os seus diversos dons, ela é um lugar de aperfeiçoamento. Vamos ler esse texto? Olha como a gente está no mesmo lugar. A santidade, ela caminha nesse mesmo lugar. Efésios capítulo 4. Olha comigo esse texto. Vamos ler ele para que ele fique bem entendido. Efésios capítulo 4. Meu irmão pastor, discipulador, já foi meu discipulador, Josué, usava muito esse texto e eu gosto também demais desse texto. Verso 11, 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que existe esse conjunto de dons espirituais? E aqui não é cargo, aqui não é título, né? É muito importante, quando ler aqui apóstolo, entender que isso não é um título, é um dom, é uma ferramenta, uma capacitação para exercer o serviço. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Perceba que a palavra santos aparece novamente. Deu para entender como o serviço está o servir a Deus está ligado à ideia da santidade para o desempenho do seu serviço. Ok? Para quê? Com vistas à edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de pessoa madura, por isso que eu falei de amadurecimento, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito bem, a santidade então, ela nada mais é do que desenvolvimento espiritual.
desenvolvimento eclesiástico. A santidade, ela nos move a não só a uma mudança de vida, de caráter, a uma mudança de pensamento, ela tem a ver com isso, mas uma mudança de cosmovisão. Ou seja, a maneira como eu vejo o mundo vai mudando à medida que eu vou amadurecendo na fé cristã. Quando a minha maneira de enxergar o mundo e a vida vão se tornando mais parecida com a maneira de enxergar a vida e o mundo de Jesus Cristo, mais o meu desejo e aqui entra essa ideia que é muito importante, mais o meu desejo de que as pessoas tenham comunhão com Cristo, comunhão com Deus, salvação em Cristo, porque para mim Jesus Cristo é o maior tesouro, o reino de Deus é o maior tesouro. Jesus fala de uma parábola, conta uma parábola que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pedra preciosa, um tesouro, e ele vende tudo que ele tem, ele compra aquele lugar para encontrar mais tesouros. Ele fala então que o reino de Deus é essa mudança, onde as coisas deste mundo foram eliminadas e aonde eu então vou encontrando tesouros, e esses tesouros falam muito do nosso relacionamento com Deus, dos valores do reino de Deus e também do nosso propósito de existir aqui, especialmente no sentido de fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Bom, vamos voltar àquela ideia das nossas prioridades. Bom, qual é a vontade de Deus para o nosso relacionamento com Ele? Para a nossa vida devocional? Qual é a vontade de Deus? Como Deus quer que eu me relacione com Ele? Entenda, nós não nos relacionamos com Deus do jeito que a gente quer, e Deus tem que me aceitar do jeito que eu quero. Ele recebe o meu louvor, né? Do jeito que eu quero, né? Eu me lembro que talvez não seja o melhor exemplo, né? Mas às vezes a pessoa ela quer fazer parte do louvor, né? É um ministério bem interessante. Aí você fala, tá, você quer fazer parte do louvor? Legal, tá, é importante, é um ministério gostoso, um ministério que é muito importante na vida da igreja, né? Mas o que você faz? Eu quero cantar. Aí você pergunta, mas você já cantou alguma vez na tua vida? Não, nunca. E você tem uma boa afinação? Não sei. Você já fez uma aula de canto? Não, nunca fiz. E por que você quer cantar? Porque eu acho bonito, a pessoa fala, porque eu quero, é para o Senhor. E aí a pessoa vai cantar, por exemplo, é um exemplo. E aí a pessoa canta desafinado, você chega para ela e fala, olha, mas você canta desafinado, você começa a fazer uma aula, depois fica participando dos ensaios, mas vai fazer uma aula, vai aprender. Aí a pessoa olha para você e fala assim, é para o Senhor. Eu não canto para as pessoas, eu canto para o Senhor. Pois é exatamente isso. Por cantar para Deus, eu tenho que ser o melhor. Né? Para fazer algo para Deus, segundo a vontade de Deus. É essa a ideia. Eu, enquanto marido, eu tenho que ser marido segundo a vontade de Deus. Isso é santidade. E o processo de santificação vou dar o exemplo do caso do marido, é que eu tenho que ir moldando o meu jeito de marido à vontade de Deus. Certo? Eu não posso seguir mais, enquanto marido, o que eu aprendi do meu pai. Se aquilo que eu aprendi do meu pai não é a vontade de Deus, não é bíblico, certo? Então eu vou, eu vou educar o meu filho do que meu pai educou, mas o meu pai educou a mim segundo a vontade de Deus, segundo os valores do reino de Deus. Então, se eu educava de um jeito, eu vou mudar o meu jeito de educar.
Eu vou adequando a minha vida. Por isso que é um processo em conjunto com Deus. Porque tem a ver com o meu aprendizado, o meu conhecimento bíblico, tem a ver com a vida de oração, com a meditação, com a devoção que eu tenho ao Senhor, tem a ver com a comunhão e eu ser discipulado pelas pessoas, por alguém, eu aprender com aquele que já está há um tempo na caminhada. Isso tudo tem a ver com a santidade. A santidade, ela acontece nesse lugar. A palavra aperfeiçoamento, ela é catartise no grego, que significa consertar os ossos quebrados, é consertar e equipar para o serviço, né? É estar inteiro para realizar a vontade de Deus, né? Agora estou no meu trabalho, né? Estou na minha vida financeira, eu faço a vontade de Deus no meu trabalho, eu faço a vontade de Deus na minha vida financeira. Deu para entender? É muito diferente daquilo que às vezes a gente escuta aí, né? Eu peço para Deus, quando eu chego no meu trabalho, eu falo: Deus, abençoe meu trabalho. Eu falo para Deus: Deus, abençoe meu casamento. Eu falo: Deus, abençoe os meus filhos. Eu falo: Deus, abençoe as minhas finanças. E nós pedimos para Deus estar constantemente nos abençoando. Não estou dizendo que está errado, não é isso. Mas se você entende que você está nesse processo de aperfeiçoar a santidade, ou seja, de ser sempre exclusivo para o serviço de Deus, e então você serve a Deus, realizando a vontade de Deus, onde você está, você não pediria tanto para Deus abençoar, mas você diria para Deus aquilo que Jesus falou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, certo? Senhor, eu quero, enquanto homem cristão, fazer a tua vontade. Eu quero, enquanto marido, realizar a tua vontade. Eu quero, enquanto profissional, aqui no meu trabalho, eu quero que o Senhor me faça conhecer qual é a tua vontade aqui nesse trabalho, para que eu te sirva aqui nesse trabalho. Entendeu como é diferente? Aí dá para a igreja. Eu chego na igreja e eu falo: estou aqui para servir. Eu digo sempre na igreja, isso sempre repito para você: na igreja ninguém ajuda. Pô, assusta, né? Como assim, pastor? A igreja não é lugar para você ajudar. A igreja não precisa de ajudante. A igreja precisa de servos. Pessoas que estão dispostas a servir a Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu sempre digo que a igreja tem a ver muito mais com chamado e vocação, certo? Compreendendo quais são os meus dons, os meus talentos e colocando eles a serviço exclusivo de Deus. Isso é viver em santidade. Isso é santificação. Ok? Quando você chega na igreja, se você chegar para mim e falar: pastor, eu quero ajudar a distribuir cestas básicas, eu vou dizer para você: não precisa ajudar. Se você disser para mim: pastor, eu posso ajudar com as crianças, eu posso ajudar com louvor, eu vou dizer para você: não precisa ajudar. A igreja não é lugar de ajuda, a igreja é lugar de servos de Deus. Agora, se você disser: pastor, estou aqui porque eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho um talento que eu quero colocar a serviço de Deus, e nesse serviço fazer a vontade de Deus, você está fazendo do jeito certo. Deu para perceber a diferença, gente? Como santificação é outra coisa. Santidade é outra coisa, não é ser perfeito. Então, nós temos as falhas nossas. Santidade é um processo no qual eu vou crescendo e me aperfeiçoando para realizar aquilo que Deus quer. Desse processo, para realizar a vontade de Deus e servir a Deus, eu preciso de 2 momentos especiais e fundamentais. Primeiro, é conhecer a vontade de Deus.
né? Então, eu, enquanto marido, eu preciso olhar para a palavra de Deus e ali descobrir qual é a vontade de Deus para mim enquanto marido. Quais são os mandamentos que Deus me dá para que eu, ao obedecê-lo, eu estou servindo a Deus. No meu caso, marido, eu sirvo a Deus e realizo a vontade dele. E assim, vivo em santidade no meu casamento, quando eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Para falar do marido, que é o meu caso. Enquanto pai, eu vivo em santidade enquanto pai. Obedecendo, quando eu olho para o mandamento de educar os meus filhos, ou meu filho, né, só tem um, no caminho do Senhor, certo? E aí eu realizo a vontade de Deus. Então eu conheço o princípio, eu conhecendo a vontade de Deus, eu sirvo a Ele perfeitamente, e então eu posso dizer que eu estou andando em santidade, ou estou santificando a minha família. Olha que interessante, a esposa cristã santifica o marido pelo seu procedimento, diz lá Paulo em Coríntios. Mas entenda que a ideia de procedimento está muito ligada à ideia de serviço. Ou seja, eu santifico então o meu marido quando eu, no trato com ele, na vivência com ele, eu cumpro a vontade de Deus obedecendo o mandamento. Eu santifico ele, eu santifico a minha família, eu santifico o meu trabalho, e aí você santifica tudo. A sua vida vai sendo santificada. A sua vida, em todas as áreas, vão estar alinhadas à vontade de Deus, que Ele manifesta na sua palavra. Amém? Os irmãos estão com frio? Porque ninguém falou amém ainda. Então, se você está entendendo, fazendo sentido o que eu estou dizendo, por favor, comente com amém, só para eu saber se você está aí mesmo, né? Porque tá todo mundo quietinho hoje, está frio, né? Eu estou com frio, olha. Irmãos, deu para entender isso? O processo de santificação, então, tem a ver com conhecer a vontade de Deus, primeiro. Segundo, o processo de santificação acontece, esse processo de aperfeiçoamento, à medida que eu vou conhecendo, entenda, olha que legal isso, conhecendo a obra do Espírito Santo dentro de mim. Não só a obra de purificação, de regeneração, o lavar regenerador não só do Espírito, mas aquilo tudo que Ele me capacitou a fazer, ou seja, os meus dons, os meus talentos, os meus dons, os meus talentos, e mais, até aquilo, até digamos, o fruto do Espírito, aquilo que está frutificando dentro de mim. Deu para entender isso? Ou seja, eu conhecendo a vontade de Deus, me conhecendo, me percebendo que agora eu estou equipado pelo poder do Espírito Santo para realizar a obra e a vontade de Deus. Então deixa eu dizer para você uma coisa, você era uma mãe extremamente brava, nervosa, mas você se converteu. E nessa conversão, então, você começa a perceber, você começa a olhar para a palavra e falar que você tem que educar os filhos no caminho do Senhor. E você fala, como farei isso se eu sou tão nervosa? Então você vai falar, mas eu quero. Você começa a buscar a vontade de Deus. Mas a partir, não só isso, você começa a perceber que o Espírito Santo vai produzindo em você domínio próprio, mansidão, longanimidade. Você começa a se perceber. As situações já não batem em você com tanta força. Não batem mais em você com tanta força. Porque você vê o fruto do Espírito em você. Isso é muito interessante. Conhecer a si mesmo.
conhecer a obra do Espírito Santo em você. O que ele limpou, o que ele tirou, o que era ruim, e o que ele acrescentou em você como fruto, como dom, né? Aí sim, eu nunca imaginei que Deus me daria o dom para pastorear e ser mestre. Eu não imaginei isso. Mas eu comecei a perceber que alguma coisa me dava uma, não sei se é uma facilidade, mas eu parece que conseguia falar com as pessoas, elas entendiam o que eu estava falando, eu conseguia explicar coisas que eu falava, como é que eu expliquei mesmo? E eu não era assim. Eu falo para as pessoas, ninguém acredita. Eu naturalmente, como homem, ser humano, sem o que o Espírito Santo produz, eu sou muito tímido, gente. Eu tenho dor de barriga se eu vou encontrar alguém que eu não conheço muito bem. Eu sou super tímido, né? E as pessoas falam, não, você não é. É por causa do dom espiritual que não parece. Mas por mim eu sou, né? Então entenda isso. E aí tem um outro aspecto. Eu conheço os meus talentos, certo? Enquanto talentos, eu entendo que aí eu santifico os meus talentos. E eu começo a usar os meus talentos para servir a Deus, para edificar as pessoas, a igreja, para que o evangelho se expanda, para que a luz de Jesus brilhe, né? Então quando eu aprendi violão, eu não era evangélico. Eu não era cristão, não era convertido. Então eu tocava músicas seculares, vamos por assim dizer, né? E tocava muita música sertaneja. E na época tinha Paralamas, tocava esses trem aí. Assim, em casa, né? Com o pessoal de casa, né? Mas quando eu me converti, comecei para a igreja, falei, pô, eu tenho esse talento, eu sei tocar. Então eu vou tocar na igreja. Eu vou usar isso na igreja, mas aí eu fui estudar mais, porque na época que eu fui, isso é bem legal, na época que eu fui tocar, a igreja tinha uma equipe de louvor muito legal, uns caras muito profissa, muito bons. Então eu me vi, se eu vou tocar na igreja, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu sabia tocar as músicas básicas, né? Eu preciso aprender mais. E aí fui fazer mais aula, fui me aperfeiçoar. Por quê? Porque agora eu não iria tocar para meus amigos lá de casa. Olha a diferença. Percebe cosmovisão como é diferente? Eu não vou tocar para o meu pai, para minha mãe. Eu posso tocar de qualquer jeito, eles acham bonito. Agora eu vou tocar para o Senhor, para o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E já tem um povo aí que faz com qualidade. Eu não posso chegar lá e falar, vou tocar de qualquer jeito. Eu tenho que fazer diferente. Então eu vou me aperfeiçoar. Porque quando eu me aperfeiçoo nos meus talentos, eu também estou santificando os meus talentos para o uso de Deus. Agora, tem coisa que eu não sei fazer. Se você falar, pastor, vai dar aula para criança, eu não tenho talento para dar aula para criança. Então, eu não vou chegar na igreja e dizer, eu quero ajudar com as crianças. Você pergunta, você tem talento para dar aula? Né? Não. Né? Tem que ter talento. Certo? Tem uma história interessante, né? Eu me lembro muitas vezes, eu converso com muitos casais, já convivi com muitos casais, e um ponto que às vezes sempre pega no casal é a parte financeira, né? Então tem casal que une as contas, tem casal que cada um faz o que quer com as contas, tem casal que faz um intercâmbio das contas, cada um faz de um jeito, né? Eu sempre achei legal esse meio termo, né? Tem a casa, o valor da casa, e cada um contribui com a parte que lhe cabe da casa e sobra sempre um restinho para cada um para fazer o que quer, né? O dinheirinho da felicidade ali, né? O dinheirinho eu falo da felicidade, né? Mas não porque o dinheiro traz felicidade, não é isso. Aquela coisa de eu quero, o homem quer, no meu caso, comprar livro, por exemplo, eu gosto de comprar livro, então eu pego o meu dinheirinho e vou lá comprar meu livro. Mas aí você imagina assim uma situação que a mulher formada em contabilidade, por exemplo, né? E o cara é formado em filosofia. Poxa vida, quem tem mais traquejo com dinheiro na casa? É a mulher. Então essa mulher tem. Então, por
que ela não cuida mais, ela não fica mais, a ela não é dada esse papel, então, essa função de administrar, né, os recursos, fazer a tabela, fazer a parte contábil. Ela é conformada, entendeu? Então eu pego o meu talento e eu uso para servir a minha família, eu uso para servir as pessoas, para servir a igreja, para servir meu filho, servir meu casamento. Santifiquei o meu talento. Agora, para isso, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Deu para entender isso, gente? Espero que tenha dado para você entender, né? Jesus, então, nos deu de presente a santidade por meio da sua vitória na cruz. Ok, falei disso já. Quando a santidade vence, olha que legal, toda vez que eu santifico uma área da minha vida, olha que bênção, a vida se enche de alegria e paz. Por quê? Porque em Romanos diz que o reino de Deus é alegria, paz e justiça. Quando eu santifico a área da minha vida, eu estou alinhando a minha vida aos preceitos e valores do reino de Deus. Estou servindo a Deus, certo? E servir a Deus é compatível com a nova criatura que agora eu sou. Esse é o desejo de Deus. A santidade precisa ser vista como a maneira de Deus nos ensinar a aproveitar o melhor desta nova vida e de seus princípios, antes de se pensar numa vida perfeita e sem defeitos. Eu já disse, não é uma vida perfeita e sem defeitos. A santificação, ou seja, a exclusiva adoração e dedicação a Deus, a Jesus e a sua palavra, é o viver como Deus planejou desde a criação em todas as esferas da vida. Voltando para a criação, e aqui cabe muito bem, é um texto que nós já lemos, né? Olha, Efésios capítulo 2. Se você voltar lá em Efésios, no capítulo 2, você vai lembrar Efésios 2:10. Nós estudamos Efésios inteirinho, tem uma live só sobre Efésios, você pode ler lá. Você percebe que Deus criou o servir a Ele, segundo a vontade dEle, desde o início, né? Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para o serviço, as quais, ou seja, as boas obras, os serviços que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, nas boas obras ou no serviço, certo? Então, servir a Deus, certo? É o modelo de viver que Deus criou para o jardim do Éden. Você já tinha pensado nisso? Servir a Deus, certo? Realizar a vontade de Deus é o modelo de vida que Ele criou para Adão e Eva. Que Jesus restaura a sua vida. O que ele falou para os discípulos? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Olha que interessante isso, gente. Jesus resgata esta vida do Éden e agora nos insere no reino de Deus, libertando-nos lá do pecado, da escravidão e tudo mais, do império das trevas, para que andemos hoje nela e assim vivêssemos em santidade. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quero ler alguns textos aqui. Vamos abrir aqui em Hebreus 12:14. Uma hora eu pego a Bíblia ali a Bíblia do computador, outra hora eu pego a Bíblia que está aqui. Mas Hebreus, deixa eu ver, cadê você, Hebreus? Aqui está mais difícil de abrir. Hebreus 12:14. Olha que interessante, hein? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação, sem santidade, nos aponta que não houve salvação. Então não verá o Senhor, né? Qual que é o inverso, então, da santidade? É servir a outros deuses. É estar a serviço de si mesmo,
do mundo a serviço de pessoas, né? Domingo eu tive um privilégio de falar algo na igreja que eu acho que eu nunca tinha falado, mas naquele momento cabia bem ali, né? Enquanto mestre, enquanto pastor na igreja, o meu compromisso é com a verdade do Evangelho e eu vou proclamá-la, porque esta é a vontade de Deus. E eu sirvo com o meu dom a partir do momento que eu proclamo a verdade. Acontece que às vezes a verdade as pessoas não gostam muito, mas, né, o meu compromisso é esse aí, certo? Isso é santificação. Se eu estou servindo a Deus, se eu enquanto pastor estiver a serviço das pessoas, no sentido de que elas precisam ser agradadas, então já não sirvo mais a Deus, mas sirvo a pessoas, né? Quando eu sirvo então a pessoas, eu não sirvo a Deus. Ou seja, toda vez que eu faço algo em prol de uma pessoa, quando Jesus curava uma pessoa, era por amor à pessoa e porque isso era servir a Deus. Ok? Eu abençoo as pessoas, eu amo as pessoas, porque isso é servir a Deus, certo? Esse amor se torna prático. Acho que deu para entender, né? Porque eu não faço aquilo que as pessoas às vezes querem. Eu não falo aquilo que as pessoas às vezes querem ouvir. Eu faço e falo aquilo que vem de Deus. E assim deve ser a vida de todos nós, certo? Quem está a serviço, por exemplo, do seu trabalho. Então, um outro exemplo, a gente terminando já. A diferença de estar a serviço de Deus, serviço do trabalho, né? Então ele não está em santidade. Então eu estou a serviço da empresa. Quando eu estou a serviço da empresa, o que o chefe me pedir eu vou fazer, mesmo que aquilo possa envergonhar o evangelho que eu prego. Tem um filme, se eu não me engano, deixa eu ver, é o Corajosos. Se eu não estiver errado, é um filme super legal, de homem, é para macho, é para macho, né? Filme, né, de macho. E nesse filme é interessante porque tem um rapaz que ele, o chefe dele, né, diz que ele tem que fazer uma coisa errada e aí ele vai ter um aumento, ele tem que largar Deus, largar a igreja e tal, vai ter uma promoção e aí ele se recusa aquilo, ele fala, não, eu vou me manter fiel a Deus. E quando ele diz isso para o chefe fala, não, então eu vou te dar uma promoção, porque você é um cara que vai ser fiel a Deus, você vai ser fiel à empresa. Mas ele se coloca, então, eu sou servo de Deus, então o que você está me pedindo vai contra a vontade de Deus na minha vida. Então eu não vou caminhar nesse sentido. Eu, enquanto profissional aqui, eu farei tudo o que for necessário para que essa empresa, para que o meu trabalho se desenvolva, mas jamais vou fazer algo que vai contra os princípios e valores do reino, porque aí eu não estou vivendo em santidade no meu trabalho, né? Não estou vivendo em santidade no meu trabalho. Amém? Dúvidas me perguntem, mas a gente fecha hoje a ideia, a santidade. Então nós saímos do pecado, passamos pela graça, pelo pacto da graça, passamos pela conversão, pela justificação, pela regeneração, processos de Deus que vão nos moldando para sermos pessoas aptas a partir do Espírito Santo a viver agora esta nova vida que aqui é chamado de santidade ou santificação, viver em santidade. Então, pode dizer para as pessoas que você é santo, que isso não vai fazer, não está errado. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero só deixar alguns avisos importantes. Como eu falei, segunda-feira a quarta-feira agora, amanhã, perdão, vamos voltar, né? Amanhã é dia de oração. Quarta-feira, noite de esperança, uma palavra de Deus para o seu coração, para o coração da igreja. Eu peço que você encoraje os irmãos, convide, conclame a igreja ao estar nesse culto da noite de esperança, ok? Domingo 2 cultos, né? E eu quero conversar com você
que está aqui comigo, ou que ainda não ouviu, né? E que você é muito importante, que domingo, você que não foi na igreja, fez muita falta, viu? Você é parte desta família, parte do corpo de Cristo, e você é fundamental. Quando você deixa de estar ali, eu sei que muitos por motivos justos, eu não estou te cobrando, só estou dizendo do quanto o meu coração sentiu a tua falta, certo? E eu sei que o coração de muitos irmãos que estavam ali sentiram a falta. Se você sentiu a falta de alguém, foi na igreja, sentiu a falta de alguém, mande uma mensagem para essa pessoa, fala, senti tua falta no culto, domingo. Chame ela para quarta-feira, chame ela para domingo à noite, vai ser um tempo de Deus também. Amém? Nós não teremos na segunda-feira o Papo Discípulo, na próxima e na quarta. Porque começa agora no dia 23, sexta-feira, começa o Movimento Nacional de Oração. Esse é uma programação, uma atividade da nossa denominação, que nós somos uma igreja de oração, louvado seja o Senhor por isso, né? E nós vamos estar orando durante 7 dias, né, pela vida da igreja, pela unidade da igreja, pelo compromisso de cada crente para com a igreja, para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Então é importante a sua participação, é importante a sua presença nessa atividade. Durante o dia nós teremos momentos de oração, você é desafiado a gravar a sua oração e postar no grupo da igreja, né? Se você fizer um vídeo, faça um vídeo de você orando, dos teus filhos orando, a gente posta na página do Facebook da igreja também. Vai ser um momento especial. E à noite, às 8 horas, a partir do dia 23, todas as noites, nós teremos um encontro nacional de oração. Vai ser uma live feita pela nossa denominação, nós vamos reproduzir aqui na nossa página também, para que você participe, esteja ali assistindo e se envolvendo nesse lindo movimento do Brasil inteiro em oração. É fundamental, né? E vai casar muito bem, porque até mesmo no domingo, às 8 horas, teremos essa atividade. O nosso culto começa às 6, termina às 7, certo? E para esse domingo, eu quero te encorajar, no nome de Jesus, a convidar alguém para estar na igreja junto com você. Ligue para os irmãos da igreja, convide os seus amigos, seus parentes, seu vizinho, né? Faça isso, é uma experiência maravilhosa. Agosto está chegando, será o nosso mês de oração, o nosso mês de evangelização. Fizemos em abril o mês de evangelização, foi abril o nosso mês de evangelização, e agora vamos fazer o mês de evangelização em agosto. Então não perca esse momento, essa atividade. A igreja precisa de você. Você é peça-chave dentro da igreja. Você é importante nessa família, nesse corpo. Amém, meus queridos? Eu acho que é isso por hoje. Obrigado pela presença de todos. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por esse papo de discípulo. Abençoe cada vida, cada família que está aqui presente, e aqueles todos que vão assistir logo mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.